desde 2019 o Senhor mudou a minha rotina, mudou a minha vida, né? Em 2019, em fevereiro de 2019, eu tive que acrescentar no currículo da minha vida uma palavra chamada câncer, que ninguém quer se deparar com isso, né? Muitas vezes eu pelo menos nunca tive esse tipo de experiência na vida, até iniciar 2 anos antes, 1 ano e meio antes com o meu pai, né? Então eu sou eu sou um cara de família, Certo. né? Eu troco qualquer programa para ficar em casa com a minha família. Eu sou aquele cara que vai no final de semana, que ia no final de semana para casa da mãe, do pai, para almoçar, reunir os filhos, né? A minha família tem essa característica. Então, assim, eu vou iniciar com um pouco de drama, mas não é drama. Você vai entender o porquê que o Senhor fez o Elias me convidar para estar aqui diante dele hoje, né? Para a gente estar aqui diante de vocês, trocarmos essa experiência. O drama que eu vivi, inclusive, foi no período paralelo com o que o Elias viveu, né? Ou seja, a gente se reencontrou pelas redes sociais sem estar fisicamente, eu quase perco o Elias também. Isso. Sem ter oportunidade de conhecê-lo, né? No meio... A gente até trocava alguma mensagem ali pela rede social, mas a gente ainda não tinha parado para se encontrar, não foi? A gente chegou a trocar mensagem, eu no hospital e o Elias se recuperando em casa, né? Por conta disso. E hoje a gente está aqui, é por isso que eu falo. Só pela graça de Deus, né? Misericórdia de Deus. Né? Eu falo para ti, eu consumo podcast aí, tem podcast de 3, 4 horas, e às vezes as pessoas já não têm mais conteúdo para falar e insiste. Isso. Né? Eu falo, se a gente for falar de qualquer assunto, até mesmo esse tema, saúde, câncer, família, por 2 horas a gente fala bem legal, 1h30 seria o ideal. Se a gente for falar de quem nos permite ter isso, que é Jesus, aí não tem podcast que aguente. Não, aí vai... É sem parar. É 3, 4, 5 horas, dias, porque Jesus é infinito. Jesus é infinito como tema pra gente. É isso mesmo. Né? Então, assim, a situação de drama, como eu te falei, a gente tinha uma família que era alicerçada em alegria, felicidade, Jesus entrando ali em algumas áreas da nossa família, né? E a gente começou com um drama eu posso colocar até, foi no ano de 2014, que eu acho que teve o acidente do micro-ônibus na Djalma Batista. Sim. Lembra daquele acidente? Sim, lembro do micro-ônibus. Do né, micro-ônibus, Caçamba, isso. né? Foi do dia 28 de março daquele ano. Eu perdi ali 2 pessoas, que foi o meu tio. Acidente? Sim, o meu tio e a esposa dele. Olha. Né? E o meu tio, ele tinha acabado de retornar de uma aventura que ele fez por quase 30 anos. Ele foi morar nos Estados Unidos. E decidiu voltar para o Brasil. Não quero mais, vou voltar para o Brasil, voltou para Manaus para ficar com a família. 30 anos depois. 30 anos depois, e o meu tio estava dentro daquele ônibus. E faleceu. Deus. E ali a gente começou. E fazia muito tempo que a gente não perdia ninguém da família. Eu tinha perdido, em 97, a minha avó, que morreu com mais de 90 anos. Minha bisavó morreu com mais de 90 anos. Ou seja, um ciclo natural da vida. Certo. E ali a gente viu uma necessidade de se juntar, de se aproximar cada vez mais. A partir desse acontecimento. Porque foi um drama. Sim. Entenda que a gente estava celebrando algumas semanas antes a chegada dele, né? Alguns meses antes a chegada dele. Todo final de semana a gente fazia festa. Certo. Fazia muito tempo que a gente não o via. Então a família foi se aproximando e de uma hora para outra a gente abre as redes sociais, páginas de jornal, e tá a foto dele estampada lá naquele acidente feio. E foi um dia muito dramático, e ali a minha família começou a meio que tentar se preparar. E foi algo que comoveu a cidade. A cidade parou, se você lembrar do ano... Eu lembro seguinte, exatamente, assim como a ocorrência que aconteceu no 11 de setembro, que marcou, Sim. e acho que todo mundo que viveu essa época sabe exatamente onde estava, porque foi algo que impactou o mundo. Esse acidente aqui em Manaus também, eu lembro, foi algo que comoveu a cidade de Manaus, né? No dia seguinte as pessoas não se falavam, não se olhavam no rosto. Morreram cerca de 28 pessoas naquele acidente, parecia que todo mundo da cidade de Manaus conhecia alguém. Até hoje tem a placa debaixo do viaduto, né? Conheci alguém, então assim, foi... E ali a gente foi a necessidade de tentar se aproximar mais. A minha família é uma família muito grande, né? Ele era irmão de criação da minha mãe, né? Dos primos, mas ele era meu padrinho de batismo do católico. Uhum. E então assim, a gente via essa necessidade de se juntar, né? E se aproximar mais. Certo. E aí
a gente foi seguindo a nossa vida, né? Tentando juntar os cacos, se preparando. E de 2016 para 2017, na virada, a gente descobriu a doença do meu pai. Meu pai tinha 57 anos 57. e a gente descobriu um câncer já avançadíssimo. E como é que faz? Porque ninguém tinha essa experiência na família. A gente tinha doença normal, hipertensão, doenças adquiridas, pessoas que morriam de velhice. E de uma hora para outra a gente se viu com esse monstro. Né? Entrar lá naquele hospital, entrar no SECOM, fazer um tratamento. Meu pai trabalhava, cuidava ainda da sua família, cuidava da gente, cuidava dos netos, né? Fazia todas as programações de família e uma hora para outra a gente teve que cuidar do meu pai, né? Já num estado bem avançado. E o meu pai lutou por exatos 1 ano. Ele conseguiu lutar contra a doença até que o Senhor o levou. O meu pai partiu e logo em seguida partiu a minha tia. Eu considero a minha segunda mãe. Que é a mãe do Byron, que estudou com a gente, né, estudou conosco, também descobriu um câncer já em estado avançado. Também. Hoje, inclusive, é aniversário de morte dela. 70 dias depois do meu pai, ela partiu. E aí nós ficamos meio que desnorteados. De repente, né? Porque até então, né? Não perdia ninguém. Não perdia ninguém. Né? E eu já era pastor. Já cuidava de pessoas junto com a minha esposa, já cuidava de vida junto com a minha esposa. A minha mãe era da igreja, era uma pessoa que participava, cuidava, trabalhava com fé com as pessoas, né? Motivava, cativava, incentivava as pessoas a não desistir. E nesse meio tempo a gente contando mortes na nossa família. Quer dizer, a pessoa tá, como pastor, né? A gente está tão acostumado a amparar, consolar as pessoas e de repente a gente se vê numa situação onde a gente precisa desse amparo, né? Desse consolo. E a gente desenvolveu isso super bem. Eu posso dizer que a gente passou nessa fase de dor bem. Eu inclusive, até dei uma olhada lá no teu Instagram, né? Na tua rede social e vi algumas fotos sua com seu pai. Eu confesso assim que isso me tocou bastante, né? De ver a proximidade de vocês nesse momento difícil, né? Vocês estavam, pelo que eu percebi, sempre ali do lado, sempre né? Comunhão, E isso com certeza também foi algo fundamental para que você não se deixasse, né, ser puxado para baixo, né? Sim. Né? Porque muitas das vezes a pessoa passa por uma situação difícil dessa e por não ter essa proximidade acaba tendo um certo remorso depois, né? Poxa, por que eu não tive próximo e tal? E eu vi que não foi o caso de vocês, né? Não, de tudo a gente tem que tirar aprendizado. A palavra do Senhor diz que há mais valor em um velório do que em uma festa. Isso. Né? A sabedoria, né? Salomão fala sobre isso, né? Nós passamos nesse momento de crise, nós aproveitamos o máximo possível. O máximo possível. Eu falo para as pessoas, o meu pai foi embora sem bagagem nenhuma, sem problema com filhos, com irmãos, com netos, com a esposa, foi em paz. A minha tia, que foi logo em seguida da mesma forma. Isso é uma bênção, né? Então, não fica tanta coisa para a gente se estruturar. Né? Foi sem bagagem, foi sem problema. Então vamos continuar. Para você ver como a importância da fé na vida do ser humano. A importância da fé. Nós cuidamos do meu pai para dar o maior conforto possível para ele. Então, a gente vai juntando os cacos e tomando ar e seguir a vida. Isso. Perdi meu pai em maio, e dia 11 de julho eu perdi a minha tia. Dia 1º de maio perdi meu pai, dia 11 de julho nós sepultamos a minha tia. Mesmo problema, câncer, lutou um tempinho dela, né? Só que 9 meses depois da partida do meu pai, eu vou fazer um exame de rotina e eu recebo o mesmo diagnóstico. Aí a ficha é diferente. Aí o botão que você tem que girar é diferente. Porque a gente está preparado para cuidar, Elias. Às vezes a gente nem para cuidar nós estamos preparados. É verdade. Ninguém te ensina a cuidar. Não existe uma regra lá na parede da casa que a mãe coloca, encher a garrafa, varrer a casa, pôr comida para o cachorro, jogar o lixo e cuidar quando eu adoecer. A gente não existe. Ninguém se prepara para isso, né? Essa que é a verdade. Esse tipo de crise. É verdade. Uma crise muito, muito forte, né? E 9 meses depois, eu recebo o diagnóstico de câncer.
Eu tenho nas minhas mãos um documento que está dizendo que eu tenho a mesma doença que levou meu pai, minha tia, e nesse intervalo que eu descobri, eu tinha uma prima muito próxima que também estava acometida de câncer terminal. Meu Deus Próximo, do céu. que cuidou de mim quando eu era criança, minha prima Suzy, e faleceu. Eu estava fazendo tratamento, a minha prima faleceu. Isso de recente. Não, no mesmo ano. Mesmo ano. Meu pai morreu em 2018 com minha tia, minha prima morreu em 2019 de câncer. No final de 2018, ainda para 2019, eu perdi mais 2 tias-avó. Né? Uma foi problema cardíaco, mas a outra foi câncer. Mas cada um com as suas particularidades. Vamos supor, a minha tia, que eu te expus, que eu contei há pouco, ela fumava, né? Tinha tabagismo. Tinha um histórico, tinha algum histórico, né? Certo. Mas eu, até então, não. O único histórico que eu tinha que poderia dizer assim, olha, tu corre risco de ter câncer, que eu descobri que hoje é muito sério, que seria a questão genética, foi descobrir do meu pai, né? Então, o câncer que eu desenvolvi foi também uma forte característica genética. É um fator genético, né? Fator genético, né, do meu pai. Uma carga genética que o médico fala, certo, muito forte. Legal. Descobri o documento. No dia que eu descobri câncer, que eu estava com câncer, estava comigo minha filha, minha esposa e minha mãe. E aí, como é que faz? Cheguei na casa da minha mãe, entrei no quarto, estava cansado, né? Tinha tomado medicação para dor, que eu já havia sentido dores. Eu trabalhava muito, chegou a trabalhar 12 horas por dia, eu dirigia, sou motorista de caminhão. E essa rotina do trabalho... Ajudou muito. Certo. Ajudou muito com que eu desenvolvesse a doença. E a pessoa sente ali alguma coisa, mas... Acha que é normal. Ela tenta ignorar pelo fato de estar principalmente homem, né? Tá com a... Como é que eu posso dizer? Tá cheio de coisa para fazer e a pessoa vai levando. Principalmente homem, né? Homem, a gente é de aço. A gente é. Só quem adoece é minha complicado. esposa e minha filha, eu tenho que tomar conta delas. Isso. E quando Só é quem pode nossa adoecer é vez, minha não, mãe, vou minha tomar um irmã, analgésico, já resolve e tal. Resolve. Às vezes é só tomar água e 4 horas de sono me ajuda. Isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover para minha casa. Isso. O homem ele foi criado para isso. E hoje em dia não é mais isso. Né? A minha filha faz faculdade da área da saúde e a gente conversa muito sobre isso. Né? As pessoas hoje morrem, adoecem porque se acham super-homens. Até mesmo as mulheres já estão nesse campo. Eu sou super mulher. Se eu tiver maquiado e o cabelo feito, eu tô saudável. Né? E o homem, se ele tiver com o carro dele, tiver com o emprego ganhando bem, ele tá saudável. Né? Então, Verdade. E eu me vi. E nesse tempo, assim, a gente trabalhava na igreja, a gente pregava, né? Falava de fé. Cada pastor tem suas características, né? Sua característica, isso. Né? Assim como as igrejas têm. Eu tenho como características de pastorear, né? De cuidar e até nas mensagens de falar de fé. Eu sempre falei de fé. E como tu falar de fé com uma crise dessa? E é que eu me identifico contigo também, Marcos, porque como tu colocou aí, né, no início do podcast, eu também passei por um momento difícil, né? Eu vou ter uma oportunidade outro dia de falar um pouco também da minha experiência em 2021, que eu tive aí Covid, fiquei internado em estado grave. E eu lembro que nesse período também, antes de eu ser acometido com pneumonia, essas coisas, a minha característica também, uma pessoa que a minha característica quando eu pregava um sermão, a minha temática, eu falava muito sobre eternidade, sobre a fé, sobre essa confiança em Deus e aí de repente a gente se vê provado, né? Deus, ele nos leva assim a vivenciar coisas que é incrível. É incrível, né? E é como se tudo que tu pregou agora chegou o momento de ser posto à prova. Vem, né? O Senhor nos dá a oportunidade, vem na nossa mente, a gente passa para o papel e transfere para as pessoas. E aí um dia aquilo está na tua frente como um grande livro aberto. Isso é a tua história. Tu precisa viver isso aqui agora. Exatamente. Eu estou preparado para isso ou não estou?